Alguma dúvida aí? Vocês podem fazer o print, pessoal, de alguma informação que não tem ainda no caderno de vocês, tá certo? Aí vocês registram depois como aula de hoje, tá bom? Então, aqui nosso assunto é resumo, né? E a opinião principal e a opinião secundária. O gênero resumo, para algumas pessoas, elas ficam até surpresas quando se estuda o resumo de forma mais didática, né? A estrutura, como é que se faz um resumo, como é que é a estrutura desse resumo. Algumas pessoas ainda se surpreendem porque acham que é um texto muito bobo, né? Que você não precisa fazer essa leitura mais específica, tá bom? Mas existe um rito, né, uma organização para se fazer essa produção de texto, tá bom? São algumas regras básicas, e o resumo ele é estudado, ele é um gênero que é usado principalmente como um instrumento de estudo, né? Ele é usado como um instrumento de estudo, é a principal finalidade, né? Para que a gente usa o gênero resumo. Ele é um instrumento de estudo. Quando você vai pegar, por exemplo, um assunto para a prova de geografia ou uma prova de história, aí o professor estuda capítulo 2, capítulo 3. O que é que você vai fazer? Você vai tentar resumir, né, com as suas palavras, aqueles capítulos para poder fazer a prova, né? Quando você lê um livro, e vai cair o livro na prova também, que eu já fiz isso, né, no terceiro ano, você vai fazer a prática do resumo. Vai ler, né, vai tentar fazer um resumo no seu caderno, um resumo mental, pegando a parte essencial e a sequência, né, linear organizada desse texto, tá certo? Então, a principal finalidade que a gente faz do gênero resumo é como um instrumento de estudo, tá certo? Então, o resumo é uma condensação fiel das ideias contidas em um texto e é uma redução do texto original. Então, ele fala que é uma redução. Você pega um texto grande, né, um texto bem maior, aí é que está um erro que, às vezes, o aluno comete e é um erro bobo. Você coloca um texto não tão grande, né, como, por exemplo, um conto, que a característica do conto já é um texto curto. Aí você pede para fazer um resumo desse texto e o aluno consegue, né, de forma mágica, fazer um resumo maior que o texto original. Então você percebe de imediato, de cara, o erro que ele está cometendo. Então, se é um resumo, então vai resumir, ele vai diminuir, né, a ideia contida no texto principal, você não pode fazer um texto maior que o outro, né? O seu resumo não pode ser maior que o outro. Então, ele já coloca isso como uma redução do texto original, aí você precisa estar atento que ali são as ideias condensadas, né? Você vai pegar ali o principal e colocar no seu texto, tá bom? Aí ele coloca, né? Palavra-chave é a redução e a fidelidade. Já já a gente volta para a palavra-chave. O resumo também é uma técnica de auxílio, né, para estudar e é uma maneira de você compreender e memorizar um texto, tá certo?
quando você termina de ler um texto ali de 30 linhas, 25, você consegue dizer quais eram as ideias, né, essenciais, você não só soube fazer um resumo básico, rápido, como também compreende o que é principal e o que é secundário nesse texto, tá certo? Tudo bem aí, pessoal? Fizeram o print? Vocês fazem um print, certo? E registram no caderno, porque quando for vocês fizerem a prova, o trabalho e a prova, pode ter alguma informação, que as informações vão ajudar vocês a resolverem a prova, ou o trabalho. Aqui ele fala em palavras-chave, tá bom? Além de o resumo ser um instrumento de estudo, né, uma técnica para estudo, o resumo ele é muito importante dentro do campo acadêmico, né? Inclusive, em textos científicos, como artigo, monografias, né? Projeto de pesquisa. Dentro do projeto, dentro do trabalho que você vai fazer, tem lá uma parte que é o resumo, tá certo? Vocês não vão fazer esse trabalho esse ano, né? Como vocês estudam núcleo, e se não fosse a pandemia, vocês estariam nesse momento produzindo o texto final de vocês da disciplina de núcleo, tá bom? Eu estava aí na loucura, procurando professor orientador, vocês pesquisando, estudando, e infelizmente esse ano não teve por conta da pandemia. Mas se não fosse isso, vocês estariam produzindo um projeto de pesquisa aí entre novembro e dezembro para apresentar no final de dezembro, tá certo? Dentro desse projeto de pesquisa, não sei se o professor já apresentou para vocês a estrutura, já falou de falar da estrutura desse projeto? Já viram, pessoal? Em núcleo. Vocês já viram o modelo do projeto? Tem alguém aí? Não viram ainda, né? Bruno, Camila, viram? Pablo disse que não viu ainda. Não, né? Então deve ter sido mudado por conta do ensino remoto, né? E acredito que tenha sido diferente, ter mudado a grade da disciplina para não estudar o projeto. Então, o resumo, ele é um... Então, o de núcleo, Bruno, o de NTPPS é o núcleo, né? Tá? É o núcleo de pesquisa. Tem lá uma parte que é o resumo. Então, você vai resumir, antes de começar toda a sua pesquisa, certo? Você vai resumir a ideia principal do seu projeto, como é que foi feito, em quem você se inspirou, né? Qual foi o método aplicado. Então, você vai resumir, se o seu projeto tem 50 páginas, ou se ele tem 15, ou se ele tem 10, você vai resumir o seu texto. E vai ser lá a primeira parte, tá bom? Do seu projeto de pesquisa. Aí, lá na regra do resumo, que você vai pegar no trabalho, tem lá. Você vai ter que escrever o seu resumo em 200 palavras, né, em 200 caracteres. Então, ele já te limita, tá certo? Por isso que ele fala que o resumo é um texto menor, ele vai resumir as ideias principais do texto, certo? E ele tem as palavras-chave, tá bom? Então, o que é que acontece? Ele vai dizer assim, você vai escrever o seu resumo em até 200 caracteres, tá certo? E vai colocar 4 palavras-chave. Isso é a primeira parte do seu projeto de pesquisa. Vocês não fizeram em 2020, mas devem fazer em 2021 ou 2022 esse projeto na escola, tá bom? Ah, professor, se eu não fizer, você vai fazer na faculdade, diversos, né? Se eu não fizer na faculdade, vai fazer, não tem nem para onde. E vai fazer na pós-graduação, e vai fazer
em cursos extras que você vai fazer, tá bom? Então, a ideia de resumo é isso. Ele é um instrumento, né, de estudo. Ele é um texto dentro de trabalhos acadêmicos que você precisa saber fazer, tá certo? E, no mais, ele é utilizado no seu contexto diário. Você resume um filme para uma pessoa, você resume um livro, você resume um texto, você resume um acontecimento. Teve um acidente na rua, você presenciou todo, você vai contar, né, de forma resumida. Você não vai contar desde quando o cara saiu de moto de casa e por onde foi que ele passou, não. Você vai contar o principal. Então, você vai resumir a ideia maior, né? E passar para outras pessoas, tá bom? Quando eu estudava no fundamental, é porque hoje as provas de vocês são moleza, né? Eu estudava no ensino fundamental, o professor passava 2, 3, 4, 5 capítulos para fazer uma prova de história, de geografia e de ciência. Ou você ia por resumo, ou você se ferrava, entendeu? Você tinha que fazer o resumo daquele capítulo, a gente fazia o resumo, a gente elaborava questões para poder pegar, né, toda a parte principal desse capítulo, porque era muita coisa. Então, você automaticamente, você utiliza o resumo como um instrumento seu de estudo, tá certo? Às vezes você não percebe o que está fazendo, mas já utiliza ele como uma técnica de estudo. Aí ele diz assim, ó, não cabe no resumo comentário, julgamentos pessoais a respeito do que está sendo resumido, tá bom? Quando você vai resumir uma ideia e coloca a sua opinião dentro dessa ideia, pessoal, ele muda de resumo para resenha, entendeu? Já vira a resenha no fundamental. Então, ele vai descaracterizar, né, um gênero e passa a ser um outro gênero, certo? Então, não pode opinar dentro do seu resumo. Você tem que fazer um enxugamento de ideias, tá certo? Mas sem a sua opinião. Ok aí? É questão de prova, tá bom? Entenderam? Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou colocar no trabalho de vocês. Resumir, né, no resumo de vocês pode ter a opinião. Você vai colocar lá se você disser que tem, tá errado. Então vai cair na prova essa pergunta, beleza? Então, a partir do momento que eu for colocar, né, essa minha participação de cunho pessoal no texto, no meu resumo, ele descaracteriza um gênero e passa a ser um outro gênero, beleza? Resumir não é reproduzir partes ou frases do texto original. Professor, e se eu fizer dessa forma? De novo, você descaracteriza o gênero, resumo, e passa a ser um outro gênero, que é o... desliga o microfone. Pronto, valeu. Professor, e se eu resumir um texto, pegando só as partes principais? Beleza. Se eu fizer isso, eu vou descaracterizar o resumo. Beleza, Pablo? Eu vou descaracterizar o resumo e passa a ser um fichamento, tá certo? Que também é uma outra técnica muito boa, tá? Para resumir, para você fazer um apanhado geral, o resumo do que foi trabalhado de mais importante em um texto. Para a técnica de estudo, eu prefiro, às vezes, o fichamento. E os alunos também gostam mais do fichamento. Mas um fichamento mais simples, tá certo? Se você for explorar o fichamento acadêmico, ele é muito complicado. Tem uma ficha específica para fazer, né? E não é feito em qualquer papel. Tem uma ficha específica para ser escrita. Mas se eu for pegar o fichamento
no essencial dele, o que é que vai acontecer? Novamente, eu vou para um livro de história, eu vou pegar as informações que estão naquele capítulo, que é mais importante, passar para o meu caderno. O que é que acontece? O que é que eu vou passar para o meu caderno? Eu pego o que está escrito lá, eu li um período aqui solto, eu achei esse período muito importante. Então, eu copio esse período e coloco no meu caderno exatamente como está no texto original. Entendeu? Por isso que os alunos, tem aluno que prefere o fichamento do que o resumo. Porque ele pega, né, o texto que está lá escrito e passa para o caderno dele do jeito que está escrito, sem tirar nada e sem colocar nada. E ele pode fazer isso, né, diversas vezes, entendeu? Diversas vezes. O que acaba facilitando, porque ele não precisa ter que interpretar, será que essa minha ideia que ficou, essa ideia resumida ficou boa, né? Será que eu estou tentando, né, como eu digo, interpretar, eu estou conseguindo captar o que é mais importante aqui, para evitar, né, essa dúvida, o que é que ele faz? Ele vai para o fichamento. Ele pega a informação e passa para o caderno, pega a informação e passa para o caderno, tá bom? Que é um dos assuntos que a gente vai ver na aula seguinte, beleza? Liga, Pablo. Certo, tá bom. Valeu, valeu. Vamos para a segunda parte da nossa aula, que são as ideias. A ideia principal. A gente fez. Aqui vai ser uma analogia do nosso descritor lá, tá? Porque lá no descritor é informação principal e informação secundária. E a gente faz uma paráfrase, né? Uma analogia do nosso. Aproveitando aí mais ou menos o nosso descritor, beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal, da parte inicial? Tudo ok aqui? Coloca ok aí no chat. Tudo ok aí, né? Fizeram os prints, fizeram os prints. Faça o print que vai ser a nossa prova, o nosso trabalho. O trabalho vai ser mais fácil, a prova um pouquinho mais difícil. Mas tudo dentro dos conformes, tá bom? Diga, Vitória. Você vai mudar, é? Certo. Faz assim, eu vou fazer um PDF, Vitória, e coloco para vocês no grupo de redação, tá bom? No grupo mesmo. Eu vou fazer um PDF e mando para vocês lá. Aí fica até bom para vocês estudarem depois. Valeu, vamos continuar aqui.
as ideias principais e as ideias secundárias no texto, né? Pronto, fica melhor, né, irmão? O que a gente tem existe uma dependência, né? Uma dependência entre as ideias principais, a ideia principal, né? Porque é a ideia principal, e as ideias secundárias. Existe uma dependência entre elas. Quando a gente estudou inicialmente a introdução, né? A produção da introdução da redação, você vai. Só que nós paramos na introdução, vocês só vão ver o restante do ano que vem. E quando você parte para o segundo parágrafo, porque a introdução é o primeiro parágrafo só, quando você parte para o segundo parágrafo, você vai explorar outras ideias que não a principal. Né? Você faz uso de outras ideias que não é apenas a ideia principal, né? Que é a sua tese que está na introdução, tá bom? Então, ideia principal e ideia secundária, ou opinião principal, né? E opiniões secundárias, que é a OP mais a OS, existe uma dependência importante entre elas que vai fazer todo sentido no restante do texto, tá certo? Professora, quem é que é mais importante? É lógico que é a primeira, né? Que é a que vem que vem na introdução, que é a tese. Mas quando se dá continuidade no texto, se dá continuidade ao texto, o que acontece? Você vai ver que aquela opinião principal que você falou no início do texto, ela está sendo sustentada por outras ideias, né? Essas ideias secundárias, elas vão dar sustentação à ideia principal, tá certo? Então, elas vão servir de base para provar, para evidenciar a ideia inicial que você falou, tá bom? Professora, como é que eu faço uso desse assunto na minha prova de redação, na minha prova de português? Ora, opinião principal. Como é que eu faço uso desse assunto na prova, na disciplina de redação, na prática? A opinião principal, ela geralmente ela está na tese ela é a tese do seu texto dissertativo argumentativo, tá bom? Lá na redação completa, quando você faz a redação completa, a opinião principal vem na introdução e ela é a sua tese. As opiniões secundárias, elas vão vir no desenvolvimento do seu texto e na conclusão, certo? Então, na prática, você vai precisar fazer uma coerência, né? Amarrando essa coerência a partir da coesão, fazendo sentido entre uma opinião e outra, né? Que é a opinião principal e as secundárias, e elas precisam estar totalmente coerentes e são dependentes, tá certo? Aí eu pego uma prova de interpretação de texto, aí pede lá qual é a opinião principal desse texto, qual é a ideia principal desse texto. Como é que eu identifico isso? Qual é a estratégia que eu uso? Vou fazer isso agora na prova de português, né? Você vai ler a primeira parte do texto, da introdução. A ideia principal, ela vem na introdução do texto, tá certo? No primeiro parágrafo. Então, você não precisa ler o texto inteiro para identificar a opinião principal, não. A não ser que você seja muito ruim de leitura. Ou o texto seja um texto muito complexo, esteja num nível muito elevado e você fica na dúvida. Tá certo? Professor, eu li o primeiro parágrafo, mas eu continuo com dúvida. Leia o segundo e o terceiro. O que você vai perceber? Você vai perceber evidências da opinião principal no segundo e no terceiro parágrafo. Por quê, professor? Porque as ideias secundárias, que são as ideias que estão sendo, né, acrescentadas ali, elas vão sustentar a opinião principal.
Então, é como se você conseguisse repetir alguma coisa, alguma essência, no restante do texto, da opinião principal, tá certo? E é essa opinião principal que vai dar toda a... né, fazer discorrer o restante do texto. É o que vai dar a direção norte para o restante do texto, tá bom? Então, aqui, ó, as ideias principais e secundárias de um texto são as mensagens hierarquicamente codificadas que contêm uma escrita. Essas ideias têm como objetivo transmitir informações que passam a significar cada uma das premissas que sustentam a estrutura do texto. Ele aqui está num nível um pouquinho mais complicado. A ideia principal ela representa o núcleo do texto, ou seja, o centro, o mais importante, em torno do qual se baseiam as demais proposições, as demais premissas. Ou seja, você tem um centro, né? Um centro, que é essa ideia principal, que é o núcleo, e ao redor desse centro você tem as opiniões secundárias, ok? Vou marcar bem aqui, ó. Vou marcar bem aqui como mais importante. Aí lá na hora vocês veem. As ideias secundárias, elas representam no discurso a série de recursos que o remetente lírico usa para fazer com que a ideia principal que ele concebeu alcance o mais claramente possível receptor. Ele vai unir esses elementos por marcas discursivas que conferem a densidade e personalidade do discurso. As ideias secundárias também podem ser vistas como amplificadores da ideia principal. Eles vão permitir apreciar o coração do pensamento do texto em outras perspectivas. Vou marcar bem aqui, ó. As ideias secundárias elas servem como se fossem amplificadores, como se estivesse disseminando, dizendo em outras perspectivas o que foi dito no começo do texto, né? Na opinião principal, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Tudo certo? Tudo ok? Tudo certo? Pergunta. No texto, né, completo, onde é que eu vou ler para encontrar a opinião principal? Em que parte do texto eu leio para encontrar a opinião principal? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo ou quarto parágrafo? Responda aí no chat. Em que parágrafo eu leio, em qual parágrafo eu leio para identificar a opinião principal? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? É uma pergunta ou uma afirmação, Vitória? É no primeiro parágrafo, né, Vitória? No primeiro, tá certo? Aí depende de como eu organizo, né, o texto. Geralmente é para ser apresentação do tema, tese e argumentos. É para ela vir no meio do primeiro parágrafo, mas isso aí é o de menos, tá certo? Então, isso aí é uma das outras perguntas do nosso trabalho, tá bom? Então, a opinião principal, ela vem na introdução do texto, tá certo? Que é o primeiro parágrafo, beleza? Gabaritou aí? Aqui tem uma questão só. Tem uma questão, tá bom? No final do texto. Aí, quando eu vou mandar o PDF agora. E vocês... A gravação parou?
Não, interrompi foi a apresentação. Peraí. Pronto. Aí essa questão vocês podem responder no caderno, eu vou mandar o PDF, tá certo? E vocês acrescentam lá no assunto o que, que não foi utilizado, o que, que foi de novidade, tá certo? Na nossa aula aqui. Vou encerrar a gravação.